projeto em tramitação no Senado gera polêmica. A casa já faz consulta para ouvir a população. É o projeto de lei que institui a chamada Escola Sem Partido. Embutido nesse título está a ideia de restringir a discussão considerada política e as reflexões críticas na sala de aula. Hoje o Brasil possui mais de 45 milhões de estudantes que podem ser atingidos pela aprovação da proposta. Conversa comigo a professora Shirley Miranda, ela é chefe do Departamento de Administração Escolar da Faculdade de Educação da UFMG, é doutora pela Federal e pós-doutora em Educação pela Universidade de Coimbra. Bem-vinda, Shirley. Muito obrigada. Shirley, o projeto de lei que propõe a escola sem partido, ele veta a discussão política na sala de aula. É possível isolar a reflexão crítica do ensino, do conteúdo que se vai dar numa sala de aula? Bom, primeiro eu queria iniciar lembrando o que a gente estabelece, o que a gente tem no país, e não só no país, o que cria a escola democrática, né? Então, a escola é uma instituição criada na República e a função social da escola é justamente a entrada do sujeito no espaço público, né? É a formação para a cidadania. Essa é a base de uma escola, é uma instituição criada para se instaurar a cidadania e o convívio público. E fazer isso levando aquilo que se considera como os conhecimentos acumulados pela humanidade a todos, né? No decorrer desse processo, a gente vai percebendo que esses conhecimentos acumulados pela humanidade, eles são de diversas ordens e eles são produzidos em contextos de disputa. Portanto, não é possível tratar escola sem política, porque a escola é uma instituição criada pelo debate político, ela é uma instituição criada junto com o Estado moderno, né? Então, essa cisão, de saída, ela é problemática, né? Além disso, pensar em conteúdos que não sejam também tratados de um ponto de vista múltiplo, ou seja, que versões diferentes, versões distintas sobre o mesmo assunto possam se expressar, é problemático. Então, eu acho que no fundamento dessa proposta, né, da escola sem partido, a gente tem um problema que eu poderia dizer, lembrando um filósofo da antiguidade, lembrando Aristóteles, que é uma falácia, né? A falácia é quando a gente estabelece um argumento que, na verdade, se baseia no oposto daquilo que defende. Então, é uma proposição que diz que quer defender a possibilidade da diferença se expressar, mas com uma posição de suposta neutralidade, com uma posição única, o que é impossível, porque a neutralidade não nos levaria à diversidade de posições sociais que teriam de se expressar. Então, é uma proposta que não é só problemática, ela chega a ser falaciosa nesse sentido. Um argumento, né, que se faz em defesa da escola sem partido é que há um direcionamento. Normalmente há em sala de aula um direcionamento do pensamento do aluno. Isso não se pode negar. Um professor em sala de aula, ele muitas vezes ele direciona o pensamento. Eu não sei se a gente poderia dizer direciona o pensamento. Eu acho que a gente poderia dizer o seguinte: numa sala de aula, o que acontece é que nem sempre é possível, inclusive pela formação que a gente traz das universidades, que diferentes pontos de vista se expressem imediatamente, sobretudo que se expressem imediatamente, né? Agora, dizer que há um direcionamento é desconhecer, primeiro, que a escola não é a única instituição formadora, e a própria Constituição diz e reconhece isso, né? Nós temos várias instituições formadoras, né? Não só escola, não só família, né? A mídia é uma instituição formadora, bom, enfim, existem vários espaços, várias práticas sociais, o trabalho é considerado uma instituição formadora. Então, eu acho que é preciso considerar isso. Os alunos não chegam à escola sem uma posição. Então, eu acho que um problema que eu identifico é que quando se fala dos estudantes, fala-se como se eles entrassem na escola
sem nenhum tipo de referência, o que Uma não é página verdade. em branco, né? O que não é verdade. Nós temos pesquisas que demonstram, por exemplo, que as crianças da educação infantil já praticam atos racistas. E elas estão entrando na escola, então não foi na escola que elas aprenderam esses atos, elas aprenderam em outros espaços, muito provavelmente na família, e isso se expressa na escola. O que se espera de uma instituição escolar? Que, tendendo para o convívio na sociedade, a gente possa debater, discutir, até coibir manifestações de preconceito. Ora, isso não é possível se a gente tiver posições monolíticas, porque isso não nos informará sobre essas diferenças, né? Por exemplo, quando a gente ensina uma criança a entrada no mundo da escrita, é preciso que ela consiga dialogar com toda a gramaticidade das relações sociais. Então, vamos pensar, uma criança, né, 8 anos, que está na fase final do seu processo de alfabetização. Ela vai se deparar com vários portadores de textos. E esses portadores de texto transmitem não só aquelas histórias... portadores de texto. Portadores de texto. Então, a gente tem revistas, livros, placas, todos esses instrumentos, vou chamar assim para facilitar, né, que trazem um texto escrito, que apresentam um texto escrito, né? Eles são de diversas ordens e quem tem criança em processo de alfabetização deve ter observado que eles leem o tempo todo. E eles não leem só palavras, eles leem aquilo que a sociedade expressa como valor. Ora, a nossa sociedade, ela expressa como valor uma série de conflitos. E é muito provável que essas crianças se deparem, por exemplo, com a palavra homossexual. Ora, isso não vai ser discutido, isso não vai ser tratado? Pois é, essa não é uma questão que consta do projeto. É a questão que é abordado lá como ideologia de gênero, não é? Você já está justamente fazendo uma crítica a essa abordagem. Sim, eu estou tentando dizer o seguinte, não dá para dizer que ao tratar determinados temas em sala de aula, o professor ou a professora, eles estejam conduzindo a perspectiva do aluno. Essa visão ela é muito simplista do que acontece na sala de aula. Os alunos são interpelados, inclusive, entre eles, né? Então, não parto do princípio de que haja uma condução. Agora, o processo pedagógico, ele conduz, sim, aprendizagens. E essas aprendizagens devem ser variadas e dialogar com aquilo que a sociedade tem produzido como valor. Como, né? Essa é uma questão que está presente. Né, o que me parece é que nos últimos anos nós avançamos muito na universalização do ensino, na universalização da escola, e isso trouxe para a instituição escolar dilemas que a gente há 20 anos atrás não se deparava com eles. Isso trouxe questões que a gente não por exemplo, abordava de maneira tão peremptória. Por exemplo, a dimensão racial e a de gênero, eu acho que são as mais indicativas disso que eu estou tentando abordar, né? Agora, elas são questões extremamente políticas, não é? Elas são questões sociais, mas são questões eminentemente políticas. Há lutas políticas sendo travadas em torno dessas questões. E eu acho que é importante dizer que essas lutas políticas, elas não têm coesão nem dentro de determinado partido, ou seja, a posição que se apresenta não pode ser atribuída a um ou outro partido, portanto, elas são questões políticas, mas não podem ser atribuídas como questões partidárias. E há também divergências dentro de crenças religiosas sobre esses mesmos assuntos. Então, a gente não tem uma unidade a respeito disso, o que é muito importante. Agora, há uma ideia, inclusive, de que o aluno deveria ser submetido a um aprendizado que estivesse em consonância com aquilo que a família dele pensa. Isso está presente no projeto. No projeto, não é? Como é que você entende essa? Pois é, eu acho que esse é outro, na verdade, tem sido avaliado, o Ministério Público, inclusive, já fez um parecer, né, sobre esse projeto Escola Sem Partido e considerou inconstitucional. E uma das inconstitucionalidades... O Ministério Público aqui, inclusive. Aqui e o federal também. E uma das inconsistências ou inconstitucionalidades diz respeito a essa relação com a família, porque parte do princípio de uma soberania da família na definição daquilo que se ensina na escola.
o que desvirtua a função social da escola, que é exatamente propiciar a inserção na sociedade. E ao fazer isso, obviamente, esse sujeito vai ter contato com referências que não são as específicas da sua família. O cuidado que a gente historicamente tem tido, e eu digo isso como formadora de professores, né? Sou formadora de professores há muito tempo, além de ter sido professora da educação básica. Então, o que a gente tem a desenvolver são estratégias para que as diferenças possam se manifestar e não estratégias para que as diferenças possam ser caladas, né? Seria uma prática, eu diria quase que, é uma prática autoritária, fazer com que a definição privada da família seja a definição da escola pública, porque a escola é um equipamento público. Agora, o fato é que quem criou, na verdade, essa ideia, escola sem partido, nasce de um movimento, não é? E o senador Malthus, do Espírito Santo, ele faz o projeto de lei, que é o 193 de 2016, né? Agora, eles dizem que, tanto o senador quanto o movimento, diz que essa ideia da escola sem partido, ela é apartidária, ela não está ligada a um projeto liberal, uma ideia mais conservadora, uma proposta mais conservadora ou tradicionalista, mas ao mesmo tempo esse é um projeto que atrai defensores de movimentos e partidos mais à direita. Não é? Como é que você entende isso nesse espectro político, não é? E nesse contexto que nós estamos vivendo? Nós temos, inclusive, uma sociedade bastante polarizada, não é? Um discurso político também polarizado. Primeiro, eu acho que uma questão que você abordou que é importante é que pode-se até se dizer que não é um projeto ligado a determinado partido, né? Mas de forma alguma a gente vai dizer que não é um projeto de caráter político, né? Ele é um projeto de caráter político. E, do meu ponto de vista, ele se contrapõe a muitos avanços que nós temos tido nos últimos anos na educação, sobretudo nos últimos 10 anos, porque ele incide sobre temas e problemas sobre os quais a escola não se debruçava, como eu dizia, e que tem avançado, sobretudo do ponto de vista da pesquisa educacional, né? Então, o debate sobre gênero, por exemplo, é um debate que tem avançado na sociedade, que não diz respeito somente a uma diferença sexual, né? Ele diz respeito sobretudo ao lugar da mulher na sociedade, às disparidades de gênero na sociedade. Então, são todas questões... Busca de democratização das relações. Das relações. Um debate sobre as hierarquias sociais produzidas a partir de uma diferença sexual. Bom, pensar isso é pensar em gênero. E isso é diferente de pensar que o sexo nos define. Porque esse sexo que nos define, ele é informado por essas várias relações e ele produz lugares diferenciados de homens e mulheres. Debater isso significa debater as bases para uma sociedade mais democrática e mais igualitária se constituir. Então, o que eu entendo é que os partidos, os grupos que privilegiam esse projeto são exatamente aqueles grupos que se contrapõem a esses avanços que têm incidência nas desigualdades sociais. E essas desigualdades não são interrogadas por esse projeto, que me espanta muito, porque nós temos histórico de exclusão de mulheres, de negros, nós temos histórico de exclusão de nordestinos. Da sala de aula, nós temos índices mais problemáticos com esses grupos e a ausência deles nos debates da sala de aula. E isso não é interrogado por um projeto desse tipo que vem dizendo... É que são as nossas minorias maiores. Né? Exatamente. Eu costumo dizer que nós não lidamos... Parte da população. Exatamente. Nós não lidamos com minorias. Elas são minorias em relação ao acesso ao poder. Com certeza. Mas não numericamente. Agora, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Não, mentira. Você não falou uma coisa que me chamou a atenção. Eu que raciocinei em cima do que você está dizendo. Existe algum paralelo dessa
dessa ideia que surgiu da escola sem partido em outros países? Você disse que nós tivemos um avanço nos últimos 10 anos. Dá para quantificar esse avanço só, na educação? E que paralelo traz? Como é que é lá fora? Né? Que referências a gente pode ter? Porque muitas vezes, quando você tem um tema polêmico, essa é uma forma de compreender e de defender ou criticar, não é? Alguma ideia. Como é que outros países lidam com esse tipo de questão? Bom, eu acho que de saída, acho que a gente poderia pensar o seguinte. O que eu assisti e o que o que nos chegam de pesquisas em países europeus, por exemplo, que costumam ser a nossa base de referência, né, vem nos dizendo da tentativa desses países em constituir um sistema educativo que seja mais inclusivo, sobretudo com os imigrantes, que é um dos grandes problemas que a Europa enfrenta, né? E essa inserção dessa diferença de imigrantes na escola tem trazido à tona o tema da laicidade, que nós já temos escutado muito aqui no Brasil, né? Então, na França, por exemplo, se discute se as garotas muçulmanas podem ou não podem ir portando a burca e etc., né? Esse eu acho que é um paralelo importante, porque nós estamos falando de uma perspectiva em que se interroga como as diferenças podem estar no mesmo espaço sem nenhuma delas ser preponderante. E o projeto apresentado, ele faz justamente o oposto. Como você extrai, retira todas as diferenças e nós sabemos que uma delas vai se sobrepor. Então, eu acho que ele nos apresenta uma saída, uma passagem que seria da escola democrática para uma escola mais autoritária e quase teocrática. Porque nós estaríamos nos organizando com base numa definição, que é uma definição que vem dos credos da família, né? Os credos religiosos estão presentes na proposta, né? E essa definição é que nos conduziria. E se ela for única, ela vai correr o risco de ser não só teocrática, como fundamentalista. E o fundamentalismo, nós conseguimos assistir o que as escolas fundamentalistas fazem, né? Você só tem uma proposição e uma visão daquilo que pode se expressar como verdade. Esse é o nosso, o que for diferente, e essa expressão da verdade... mais que rechaçado, né? Não existe. Não pode existir e começa a ser perseguido. E essa perseguição, no projeto me chama muita atenção uma característica que já está excluída de qualquer organização escolar que eu conheça nos últimos tempos, que é uma forma de perseguição. Então é um projeto que, em vez de estimular a solidariedade, ele estimula a denúncia. Eu acho isso gravíssimo. Como nós vamos formar crianças que denunciam ao invés de se relacionar com o outro? Esse é um dos elementos do projeto, né? Os estudantes, as famílias são conduzidas a denunciar aquilo que elas julgarem impróprio e não a discutir, a debater aquilo que elas julgarem impróprio, o que seria tanto quanto mais avançado socialmente, né? Além disso, além de estimular essa saída, a gente, em vez de estimular o respeito a essa diferença, estimula a anulação dessa diferença, que é o inverso do que eu vejo outros países fazendo, né? E isso pode ter impactos muito grandes, muito graves, inclusive, naquilo que a gente vem discutindo como os avanços dos nossos índices educacionais. A gente já chegou num patamar de universalização do ensino fundamental nas séries iniciais, que é muito expressivo no Brasil. E localizamos que nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio, mantém-se o problema. E nós já entendemos que não basta a gente ter uma saída muito potente para a base e deixar que essa base construa o final dos anos do ensino, da escolarização básica, né? Então nós precisamos investir nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, né? Fazer isso é se interrogar por que é que os jovens abandonam a escola, por que não prosseguem nos seus estudos, para onde eles vão, e esse tipo de pergunta... Uma escola com essas características, com base num projeto desse, afastaria o estudante? Você acha que afastaria? Na verdade, nós temos um outro problema que eu acho mais grave, não só afastaria, ele não teria chance de estar. Onde vão estar os alunos homossexuais, transexuais, travestis, transgêneros? Quer dizer, eles não têm espaço na escola. Do ponto de vista do pensamento, que tipo de consequência você vê para a formação de uma geração se um projeto desse...
for, bom, eu acho enfim, aprovado. Eu espero que não seja, né? Mas espero que não seja, mas eu inclusive entendo que a manifestação na sociedade, o debate, ele é muito importante, né? Mas espero que isso não venha a se verificar dessa forma. Mas eu penso que, bom, das consequências mais graves é nós perdermos uma escola democrática. E isso implica em perdermos uma sociedade democrática. Né? Se nós não construirmos bases em que essas diferenças, esses diferentes pontos de vista sejam menos polarizados e nós consigamos construir uma convivência não pacífica e harmoniosa, porque não é nisso que eu acredito, mas uma convivência respeitosa para que essas diferenças se expressem, né? Fugir do conflito é impossível. É impossível. Da condição humana. Exatamente. Nós vamos ter pontos de vista diferentes. E nós temos que conseguir ensinar para os nossos jovens como ser portadores de pontos de vista diferentes sem assassinar, sem matar, né? Sem ter atitudes violentas. E uma proposta desse tipo que não permite a existência de um debate, a existência de uma polêmica, porque ela prevê que tudo aquilo que estiver em confronto com a orientação da família deve ser excluído da escola, porque ela prevê que tudo aquilo que tiver um caráter político deva ser excluído da escola. Na verdade, ela apaga as chances de que a gente possa ampliar o universo do conhecimento. Isso é muito grave porque nós vamos deixar de acessar determinadas conquistas históricas, determinadas conquistas científicas, determinados pontos de vista que outros têm construído, né? Professora, eu tinha muitas outras coisas para conversar. Vou fazer uma última perguntinha que eu queria que a senhora fosse bastante objetiva sobre como que assim, uma eventual aprovação desse projeto pode interferir noutra discussão que é a reforma curricular do país que está sendo elaborada lá no MEC. Quer dizer, como é que essas coisas podem se cruzar e ter aí desdobramentos? Vai ser difícil ser objetiva, mas eu vou tentar, tentarei. Vamos lá. O primeiro ponto, eu acho que o que está em discussão, na verdade, é o que deve ser ensinado na escola e para quem deve ser ensinado. Então, quem pode estar na escola e o que deve ser ensinado na escola. A aprovação de um projeto desse tipo pode circunscrever aquilo que se ensina a muito pouco. Porque a neutralidade, ela conduz o pensamento de uma forma tal que aquilo que for mais crítico e mais amplo vai chegar a desaparecer. Então, as nossas possibilidades de que a escola forme de fato para o avanço científico e tecnológico, ela se restringe, né? Então, eu acho que de saída nós teríamos isso. Mas me preocupa muito que esse projeto seja levado à frente sem atenção aos organismos que nós já construímos de controle social. Então, os fóruns não têm sido ouvidos, os conselhos não têm sido ouvidos. Eu acho isso muito grave. É uma conduta que o MEC está adotando. Está adotando, exatamente, né? Então, eu acho muito complicado, por exemplo, o atual ministro... com o novo governo. Com o novo governo. O atual ministro, né? Mendonça Filho. Ele não escutou nenhuma das entidades e recebeu exatamente representantes dessas entidades que não estão debatendo esse projeto nos fóruns sociais criados historicamente por nós, né? Em ampla... Que é aquele Revoltados Online, exatamente. E tem mais algum. Mas, enfim, nós temos o Fórum Nacional de Educação, que não tem tido nenhum investimento, nós temos a perspectiva de cortes graves na educação, que tem repercussão, inclusive, no piso salarial nacional. Então, quer dizer, esse projeto traz pesos para a escola, para os professores e para o currículo que são muito comprometedores. Ok. Professora Shirley Miranda, muitíssimo obrigada pela sua presença e esclarecimentos sobre esse assunto tão polêmico, tão complexo. Eu agradeço ao programa por ter promovido o debate. Eu acho que é fundamental que esse tema esteja num programa desse tipo, né? Obrigada mais uma vez. Eu conversei então com a professora Shirley Miranda, ela é chefe do Departamento de Administração Escolar da Faculdade de Educação da UFMG, doutora pela UFMG e pós-doutora pela Universidade de Coimbra.
Nós conversamos aqui sobre um projeto que está em tramitação no Senado, que está inclusive sob consulta pública. Se você estiver interessado, entre no site do Senado para opinar sobre o projeto, que é o projeto que tem um nome informal de Escola Sem Partido, baseado no movimento que vem propondo aí que a escola não seja vetada, a escola fazer reflexões críticas e ter discussões políticas. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.